eu e você temos que ser exemplo. Exemplo, exemplo, exemplo. Irmão, se você quer que lá fora as coisas aconteçam, primeiro tem que acontecer aqui, na sua casa, na casa do Senhor. Aqui é que começam as mudanças do famoso Shalom. Tá? Então, essa introdução assim, israelitas. Então, quando é que nasce israelita? Ele nasce quando? Nasce quando o Jacó muda de nome. Lembra? Ele muda de nome? No Val do Jaboque. Ali Deus muda o nome dele, que ele vê a face de Deus, Peniel. Irmãos, quando Deus te der a experiência de você ver a face dele, você muda. À medida que você vai vendo a face de Deus, você vai mudando. Não é você. Porque a nossa mudança tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Tá? Porque a boca fala o que o coração está cheio, né? Então aqui Deus muda através deles, tá? Essa terra santa nossa, que nós chamamos, né? A terra santa, é onde Jesus está. Então tudo começa aqui. Então, de Jacó, Jacó muda o nome dele de quê? Ele passou a se chamar agora Israel, que significa o quê? Aquele que luta com Deus e prevalece. Para chegar, aí depois o que acontece? Eles se prosperam bem, tem o reino, aí vem o exílio babilônico. Então, quando eles voltam de Babilônia, aí eles são chamados judeus, tá? São chamados judeus. Então é onde é que nós vamos chegar agora, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre nessa ida, né? Nós vamos encontrar muitas coisas. Uma das coisas que a gente quer comentar com você é sobre o Coliseu. Lembra o que é o Coliseu? Lembra o que é Coliseu? Lá em Roma. Lembra da história? No Coliseu tinha o quê? Tinha muito jogo de quê lá? Lembra como é que eram os jogos naquela época? No Coliseu? Que é quando... Aí, porque nós vamos passar, né, nessa viagem, nós vamos passar em Roma. Então, Roma, ali tem assim, na verdade, Roma tem muitas coisas para você ver. E uma delas é o Coliseu. Dentre tantas, vamos falar algumas coisas, né? Coliseu é onde havia o quê? Era um lugar de... Como é que chama? Chamado... vocês lembram da apoteose aqui do Rio de Janeiro? Maracanã. Era um lugar de espetáculos. Chamado Arena. Tá? Então, na verdade, ele começou a ser construído no ano mais ou menos 72 ou 70, né? 70, até o ano 70 ou 72 e terminou no ano, aproximadamente no ano 80, né? Tá? Pela família que eles chamam de a família que começa com o imperador que destruiu Jerusalém, tá? Que foi Vespasiano. Vespasiano destrói Jerusalém, e o filho dele que termina essa obra do Coliseu, tá? Que é a dinastia Flaviana, né? Chamada dinastia Flaviana. Então, eles construíram isso aí para quê? É aquela famosa frase, né? Demos pão e circo ao povo. Então, eles deram diversão para o povo e puderam, então, na política, fazer o que eles fizeram. Tu vê como a história se repete, né? O que é a nossa história hoje? Hoje, quem é que ganha muito hoje? E no Coliseu tinha o quê? Tinha os gladiadores. E quem são os gladiadores de hoje? Que divertem o povo, que consomem com o povo? São principalmente os jogadores de futebol. Eles são os gladiadores de hoje. Ganham fortunas
Os manequins ganham força porque tem que dar direção para o povo. O povo tem que se divertir para não ver o que está acontecendo. Entendeu? Não tem aquela história? Enganei o bobo na casca do ovo? Não tem essa história? Então eles te dão, né, diversão para a nossa garotada, liberalidade, pode tudo. Eu achava interessante aquele cantor, né? Que até ele parou um pouco, o Tim Maia, né? Ele já dizia, pode tudo, só não pode, né? Achava interessante, né? Pode tudo, né? Mas hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Tu vê como eles querem liberar. Então, o Coliseu era mais ou menos assim, era para esse momento assim, entendeu? É para liberar. Então, o que acontecia? Ali eles colocavam os gladiadores, colocavam também escravos, que eram para lutar contra animais selvagens, e também botavam os cristãos para serem também destruídos por animais selvagens. Era espetáculo. Tá? E, possivelmente, irmãos, o número de pessoas que morreram no Coliseu foram mais ou menos, aproximadamente, quase 500 mil pessoas. Durante quanto tempo, irmãos? Eu tenho que aprender aqui só fazer uma coisa, né? Durante 350 anos possíveis. Foi sangue derramado durante 3 séculos e meio. Tu sabe, na verdade, né, que Roma, ela é um lugar, ela é fundada em colinas. São altos de sacrifícios. Tu pode saber que a palavra Roma, ninguém sabe o significado dela. A palavra etrusca. Se alguém de vocês um dia quiser ganhar dinheiro, vá na Unesco e peça, eu quero uma bolsa de estudo para estudar a origem do alfabeto etrusco. Eu tenho que aprender aqui a botar no arquivo, né? Será que eu botei no arquivo já? Tipo, o idioma é uma universitário. Acertei? Pode. Eu esqueci. Quer salvar? Tá aqui, ó. Agora eu apertei, mas ele salvou? Agora, salvou. Só isso tá bom, né? Uhum. Que eu posso apagar, né? Pode. Tá. Que eu não fiz com o outro. Misericórdia. Tem que fazer curso mesmo. Entendeu? Então, vamos lá. Na verdade, durante esse tempo aqui, esses cristãos que morreram, 3 séculos e meio, por quê? Roma, irmão, a gente não pode nunca esquecer isso. O mundo, lembra do Éden, que a serpente não quis que o homem se relacionasse com Deus? Por que ela não quis que o homem se relacionasse com Deus? A serpente teve inveja, na verdade, né? A serpente invejou o quê? Invejou o quê? O relacionamento de Deus com quem? Obrigado, irmã Mara. Vamos lá. Perdão. Eu acho que tem pouco tempo, entendeu? Eu acho que tem pouco tempo e aí eu me apresso. Mas está todo mundo entendendo. Amém. Dá para entender, né? Vocês são muito bondosos. A serpente invejou o quê? O relacionamento. Mas por que ela invejou esse relacionamento, irmãos? Do homem com Deus? Porque ela queria o quê? Na verdade, o que ela queria? Ser Deus. Ou seja, ela queria se relacionar com o homem. Essa é a verdade. A inveja, ela quer o que é teu, irmãos. A inveja quer, se você é casado, ele quer a tua esposa, o teu esposo, o teu trabalho. A inveja quer o teu lugar. Enquanto ela não conseguir, ela não tira. Ela não cessa. Tá? Então, quando a gente vê assim, por exemplo, Roma ali, eles são locais que eram para você ter uma ideia, a palavra janeiro, o mês chamado janeiro,
vem da deusa Jano, tá? Vem da deusa Jano. O que é a deusa Jano que o gladiador tinha lá? Lembra? O gladiador, quem viu aquele filme Gladiador? Lembra aquele gladiador que tinha uma face igual atrás e na frente? Você lembra desse momento do filme Gladiador? Ele tinha ali uma face igual. Por quê? Ele fala, a deusa Jano, né? Salve, né? Ave César, ave Jano, né? Ave salve. Isso fazia o gladiador. Por quê? Ele estava fazendo uma oferenda à deusa Jano. E sabe qual é o mês que nós usamos hoje, que vem da deusa Jano? É o mês de janeiro. Porque o janeiro vê o ano que vai, janeiro vê o ano que vai e vê o ano que vem. Está entendendo? Então ela está de frente para o ano que está indo embora e está de olho no que está vindo. Tá? Então você está oferecendo um culto a Deus Jano sem saber. Por isso que o hebraico é interessante. Bota assim, número 1, número 2, rádio, né? Shetaim. Porque irmãos, o Ocidente é todo idólatra. Que a serpente quer que o homem se relacione com ela agora. Só que de maneira muito sutil, muito subliminar. Mas quando você conhece a verdade, você é o quê? Liberto. E esse é o objetivo, eu creio, de Jesus e aqui de cada um de nós. Está entendendo? Então, mas tem o Coliseu ali aqui, porque era um palco assim, estarrecedor. Os caras pediam sangue. Eles tinham porque a diversão deles era ver as pessoas se esvaírem em sangue. Eles queriam isso. Mas aquilo, na verdade, era um culto. É um culto à deusa principal deles, é Jano. Já o mês de fevereiro já era para os deuses pequenos. Por isso que quando é que começa o nosso mês geralmente? No mês de março, que é o deus da guerra, que é Marte. Vamos para a guerra. Mas 2 meses ele fica cultuando aos deuses, sacrificando. Então o Coliseu era assim, é a obra-prima de você oferecer sacrifícios aos deuses, para agradar aos deuses. E hoje eu estava por aqui? Hoje, ele está lá. Hoje quem substitui ele? Né? Tem o Vaticano para isso. Está ali, ele está lá. Ele está lá, né? Subliminarmente, está ali. Não muda. Porque ele vai entrar um pouco na história, né? Já na metade da história. Porque Roma já é as perninhas daquela estátua de Daniel 2, que é ferro, é o que vai mandar no mundo. Então o anticristo ele não vem de Roma, mas o anticristo ele vai ser apoiado politicamente pelo Vaticano, o cara do Coliseu, politicamente. Tu está vendo aí, né? Todos. Então, irmãos, essa aula aqui é muito abrangente, ela é bem é ontem, hoje e amanhã. Está entendendo? Ela vai te abrindo assim um leque que você, né? Só uma palavrinha, Roma, Coliseu, né? E detalhe, você ouviu falar naquelas brincadeiras? Não sei se você viu, né? Lembra de batalha naval? Então, no Coliseu se fazia batalha naval. Acredita? Acredita que eles tiravam a areia, porque, irmãos, os caras eram demais. Tu pode ver, quando vê o Coliseu, por exemplo, tu vê que ele é feito de um concreto que ele se auto-regenera. Olha a tecnologia da engenharia deles naquela época, que é o que eu falei, os etruscos, eles tinham todo esse conhecimento que ficou para trás. E a palavra Roma é uma palavra etrusca, ninguém sabe o significado de Roma. É chamada de cidade eterna, entre aspas. Então, qual o código de Roma? Ninguém sabe. Se um dia você quiser ir para a Unesco, aprender sobre isso, eles vão te dar uma bolsa de estudo, você vai lá começar
a procurar, tem os sítios arqueológicos para saber o que significa a civilização etrusca. E lá eles tinham já a engenharia do concreto, por exemplo. Então o Coliseu está lá firme e forte, o terremoto chegou, abalou um pouco ele, o incêndio também veio, mas está lá. É chamado, porque Coliseu quer dizer o colosso de Nero. É um colosso de construção. E vamos admirar, os caras são feras em engenharia. Os caras são fantásticos. Então, é uma pena, irmãos, que eles ainda não se acordaram para Cristo. Eu nunca esqueço, você viu aquele filme Poderoso Chefão 3? Quando ele fala assim, o cardeal fala assim, ele pega, né, uma pedrinha do chafariz, que ele está fazendo a confissão de um grande mafioso, ele pega a pedrinha e fala assim, está vendo essa pedrinha aqui que eu tirei do chafariz? Ela está úmida, ela está molhada, não está? Aí quando ele quebrou a pedra, ele perguntou, e por dentro ela está molhada? Não, ela está seca. Aí esse cardeal fala assim, que foi o primeiro, foi ali depois a ser o João Paulo I, que morreu em 30 dias. Então esse cardeal falou assim, o cristianismo está há 2000 anos na Europa, mas não conseguiu entrar dentro do interior do coração europeu, que está duro, seco como essa pedra aqui. Então, o dia que Deus, assim, mudar o coração do europeu vai ser fantástico. Mas está lá, né? Nós queremos o tempo nosso, né? Nós queremos falar, vamos falar depois um pouquinho sobre a prisão de Paulo, a prisão maometiana, né? Eles cobrem isso. Então, o livro de Romanos, ele está como prova evidente que cristãos estiveram lá, fundaram a igreja lá, mas a igreja, com o tempo, ela foi, a serpente não gostou da relação dos cristãos com Deus e fez uma outra igreja agora para você adorar a serpente. Ele falou, se prostrado me adorar, te darei o mundo e a glória deste mundo. Irmãos, o sucesso da igreja primitiva não foi você ter títulos. O sucesso da igreja primitiva é que todos queriam servir. Não foi ter títulos. O sucesso da igreja primitiva não foi, eu quero a liderança A, eu quero o cargo B. Não. Eles queriam servir. Esse que foi o sucesso da igreja primitiva. E tem que ser. Então, a igreja, no princípio, ela era assim. Aí chega Constantino, no ano 300, e muda isto, com títulos. E aí se compra títulos. Então, hoje, a igreja, não só romana, mas, você comentava com o bispo Rafael, né? Nós estamos hoje, no nosso meio, um neocatolicismo, irmãos. E tu vê muitas igrejas hoje, como elas adoram a pomposidade, cada um é o papa do seu lugar, tem que ter muito din-din, que faz campanha disso daqui. Nós estamos imitando Roma, entendeu? Né? Isso sem ferir, né, sensibilidades. Mas vocês sabem melhor do que a gente. Vocês estão convivendo aí. Então, mas nesse ínterim tem 7.000 que não se curvaram. E aí tem a carta aos Romanos, que vai mostrar, porque, irmãos, a carta aos Romanos é muito interessante. São judeus do tempo do império, do imperador Diocleciano, que são expulsos. E aí os gentios se convertem, os romanos se convertem. Aí quando o imperador permite a volta dos judeus cristãos, aí o judeu cristão, tradicional, queria brigar com os cristãos que tinham se convertido. Aí vem Romanos. Para isso, porque Romanos é a coisa mais linda. Se a gente puder estudar o livro de Romanos, o livro de Romanos, irmãos, é assim, porque os evangelhos são o quê? São a manifestação de Jesus. E Paulo faz o quê? A explicação da manifestação de Jesus. Então, o Coliseu, né, quando Paulo vai embora, o Coliseu não existia ainda, já estava em construção. Amém? Tá. Então, vamos então, me segurem então para a próxima aula, tipo um capítulo, né? De um assunto muito interessante. Agora vamos então dar nosso encerramento
Mas não tem comercial não, é porque nós precisamos de tempo. Amém então. Amém?